Bem, vamos para a segunda parte do estudo do livro de Neemias. Bem, nós sabemos que Neemias nasceu no cativeiro babilônico, nos 70 anos em que a nação judaica, que é a tribo de Judá, meia tribo de Benjamim e a tribo dos levitas, que compõem os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote, foram levados para o cativeiro babilônico. Então, nós vimos na primeira parte em que Neemias veio com 49 mil pessoas, e eles vieram para reconstruir os muros, e em 52 dias eles reconstruíram os muros em 52 dias, e eles conseguiram também levantar a cidade. Neemias, ele passou 12 anos trabalhando como governador, porque ele foi nomeado pelo rei Artaxerxes. Depois Neemias retorna, passa alguns anos trabalhando junto ao rei Artaxerxes, e depois ele foi até o rei Artaxerxes, porque já fazia 12 anos que ele estava fora e ele tinha que prestar conta. Passa alguns anos lá e agora ele volta. Quando ele volta, o sumo sacerdote tinha permitido que a sua filha casasse, deixa eu colocar aqui, ou seja, ele permitiu, aqui está escrito em Neemias 13, versículo 28. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliacibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate. Então, um filho do sacerdote, um filho do sumo sacerdote, casou com a filha de Sambalate, o governador de Samaria. E numa parte do templo, fizeram uma casa para ele. Uma casa ali para ele. Então, Neemias vem e ele acaba com esse casamento misto. Ele acaba, porque diz aqui que os filhos falavam meio hebraico e meio asdodita. Os filhos falavam, aqui está em Neemias capítulo 13, versículo 23. E vi naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabita. O que é asdodita? Mulheres filisteia. Os filisteus tinham 5 cidades principais: Gaza, Gate, Asdod, que vem a palavra asdodita, Asdod, Ecrom, Asquelon, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eram 5 cidades principais
dos filisteus. Em cada cidade dessa tinha um príncipe. Então, os filhos, está aqui no versículo 24, do capítulo 13, os seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico. Outra versão diz que eles falavam meio asdodita e meio filisteu. Ou seja, o que quer dizer isso? Meio asdodita, meio mundano e meio cristão. Meio mundano, uma linguagem mundana, e meio cristão. Então ele acaba com esse casamento misto. O tempo que ele ficou fora, ele acaba com este casamento misto dentro da nação. Agora, o que me chama a atenção, eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 8. No capítulo 8 de Neemias, versículo 15. Eu vou partir do versículo 14. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa, no 7º mês. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte, trazei ramos de oliveira e ramos de oliveira brava. Esse ramo de oliveira brava, que está aqui na minha versão, é zambujeiro. Ramo de oliveira brava, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramo de árvore espessa para fazer cabana, como está escrito. Saiu, pois, o povo e os trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas, e habitaram em cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num. Até aquele dia houve muita alegria. E de dia em dia, Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, a celebração, e celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene segundo o rito. Ora, interessante que Esdras foi celebrar a festa das cabanas. Mas eu vou mostrar para vocês as festas que a nação de Israel tinha. A festa da Páscoa. Jesus morreu na festa da Páscoa. No dia que começava a festa da Páscoa, que começava na sexta-feira, às 18 horas, também começava a festa dos pães ázimos. Então começava na sexta-feira também, às 18 horas, aí passava o sábado o dia todo, e no sábado, às 18 horas, terminava e começava então a festa das primícias, que era no domingo. A festa, depois vinha a festa do Pentecoste, a festa das trombetas, e a festa do Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos. Então, o que representa cada festa? A festa da Páscoa, Jesus morreu. Na festa dos pães ázimos, ele foi enterrado. Na festa das primícias, Jesus ressuscitou. Na festa do Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre a igreja. Na festa das trombetas, a igreja será arrebatada. Na festa do Yom Kippur é o dia do acerto de contas, é o dia do perdão. O mundo será julgado na festa do Yom Kippur. Na festa do tabernáculo, ou a festa das cabanas, fala que nós reinaremos com ele para sempre no seu reino milenar. Então, Neemias
ele pega a última festa e disse: vamos celebrar a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, em que as pessoas saíam das suas casas, montavam cabanas, traziam a comida para dentro daquela cabana, cama, e ali eles ficavam 7 dias, relembrando o tempo que os seus pais, que os seus antepassados passaram os 40 anos no deserto. Então, Neemias vai celebrar, fala com o povo para celebrar essa festa, a festa das cabanas. Mas o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a igreja? Então vamos lá. Israel, eles são os ramos da oliveira. A raiz da oliveira é Cristo. E eles, a nação de Israel, são os ramos. Os ramos. Então, a festa das cabanas, então eles faziam uma cabana, e aí o telhado era coberto de ramos de oliveira, que representava a nação de Israel, ramos de zambujeiro, e o zambujeiro representa nós, os gentios, jambuzeiro. Ramos de zambujeiro, ramos de murtas, ramos de palmeiras fala de eternidade, e ramos de árvore espessa para fazer cabanas. Essas outras árvores falam das nações. Deixa eu provar para você que nós somos o jambuzeiro. Abramos em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 17. Versículo 17. Romanos 11, versículo 17. Ele diz assim: e se algum dos ramos for quebrados, os ramos de oliveira, que é a nação de Israel, se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo jambuzeiro, outra versão fala oliveira braba, é a mesma coisa, e se algum dos ramos foram quebrados, que é a nação de Israel, e tu sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Por que eles foram cortados? Porque eles não creram, eles rejeitaram o Messias. Mas o jambuzeiro aceitou. Então, a festa das cabanas, colocando os ramos de oliveira e colocando os ramos de zambujeiro junto, os ramos de zambujeiro estavam ali nos representando, os gentios. E eles estavam ali junto, colado com os ramos de oliveira. A presença dos ramos de jambuzeiro ali era o seguinte: se Israel pisar na bola, eu entro no lugar deles. Se Israel rejeitar a promessa, nós pegamos. Se Israel não quererem a promessa, nós queremos. E João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz: e Jesus, que é a raiz da oliveira, a raiz, o tronco, João 1, capítulo 1, verso 11, disse: Jesus veio para o que era seus,
e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, quando é que os ramos de zambujeiro entraram? Aqui no Pentecoste, em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre a igreja. Acompanhe comigo. Atos capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4, vem sobre a igreja. E aí, olha bem os jambuzeiros que estavam lá. Capítulo 2, versículo 9. Os partos, os medos, os elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, Cirene, forasteiros romanos. Também tinha cretenses, árabes. Tinha 16 nações, 16 ramos de jambuzeiro. Quando Pedro pregou, eles perguntaram: o que nós podemos fazer, irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos dos vossos pecados. E cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. Então, os jambuzeiros, quando estavam naquelas cabanas de cada família judaica, o jambuzeiro, que era nós, representando nós, estava dizendo: se vocês pisarem na bola, nós ficaremos no seu lugar. Por enquanto somos oliveira brava, não servimos para nada, mas se vocês rejeitarem, se vocês não quiserem, se vocês abandonarem, nós agarramos. Nós agarramos. E aí é formado a igreja. A igreja é formada, na maioria, de ramos de zambuzeiros. Ramos de zambuzeiros. Amém? Então, nós terminamos esta aula, a segunda parte sobre Neemias. Terminamos hoje, terminamos agora essa segunda aula e tenho certeza que Deus vai continuar derramando a sua graça, a sua bênção sobre todos nós. Mas nós vamos entrar em escatologia, doutrina das últimas coisas, e nós teremos que voltar em Neemias, lá no capítulo 2, porque as 70 semanas de Daniel começa em Neemias capítulo 2, mas é outro assunto, outra matéria, também uma matéria bem extensa, e tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas. Amém, amém.